bem-vindos! Olá, boa tarde, que alegria poder compartilhar o nosso Alto Astral dessa quarta-feira, 18 de setembro. Vamos juntos então, que o programa hoje tá, sim, gente, muito alto astral, porque nós vamos falar de temas altamente pertinentes, principalmente ao longo dessa semana que foram, debatidos e que tá aí em voga e que a gente precisa realmente se informar. Você tem medo do quê, hein? 1, da morte. 2, de insetos, cobras ou aranhas. 3, de perder emprego. 4, de altura. Eu quero saber qual é o seu medo dentre esses. Vote e eu quero saber qual vai ser o mais aí, tá bom? Votado. E para falar sobre nossa pauta hoje principal, que é medo. Você tem medo de quê, hein? Você assume que tem medo? Você tem medo de ter medo? E como lidar com ele? Você já falou assim, hoje eu vou encarar meu medo. Hoje eu vou ir lá, frente a frente com ele, saber quais são as consequências, o que isso causa em mim, mesmo que venha todas as consequências físicas, sudorese, a gente até fica, parece que trava, parece que a perna não vai, e aí? Medo também vira fobia. E quais são os entraves disso na sua vida? Eu quero saber, quero desmistificar também e te ajudar a desconstruir esse medo. Com um time muito especial, Daniele Robatini, que é empresária, psicoterapeuta e consteladora sistêmica familiar. Dani, bem-vinda! Me socorre aqui. Alegria ter você aqui no nosso programa, viu? É um prazer estar aqui com você e com as colegas, com toda a equipe. Vamos falar de medo hoje, hein, Dani? Vamos falar de medo, Tema com certeza. muito bacana, né? Eu quero saber da opinião de vocês, se vocês acreditam que esse até entrave muitas vezes de saúde está associado a esses medos que são engolidos e guardados. Tem a ver, Dani? Pode ter a ver? Então, os medos, na verdade, eles são recursos. Né? Eu chamo de recurso, porque é um recurso da nossa instintividade, da nossa necessidade de sobreviver. E aí, sobreviver fisicamente, psiquicamente, né? Então, tudo que a gente precisa preservar, o medo pode ser o freio, aquilo que vai fazer a gente reduzir a marcha, como um carro. Você fala assim, eu não tenho medo. Então, imagina, como é que seria um carro sem freio? Né? Eu preciso do medo. Mas é um recurso que hoje em dia a gente sabe que tem carro que tem a estrutura mecânica, elétrica, eletrônica, né? Hoje em dia os carros estão andando quase que sozinhos, não é assim? Nós estamos num processo de desenvolvimento. Então, o medo também pode ser um recurso menos acessado, se a gente usar uma tecnologia maior, vamos dizer assim, um nível de consciência maior. Né? Então, eu falo das doenças. Toda doença, ela é um mensageiro. Um sintoma é um mensageiro de algo que precisa ser ouvido, ser escutado. Então, que nem a Eli falou, eu não sabia que tinha medo. As pessoas não prestam atenção. O medo, normalmente, a gente que trabalha com terapia, a gente precisa usar a empatia, ou seja, sentir junto, para até ajudar a pessoa a perceber o que ela está sentindo. Então, muitas vezes a pessoa chega para mim e fala, eu não tenho problema nenhum, eu estou aqui porque minha mãe mandou. Ou então, eu estou aqui porque minha mulher insistiu. Ou estou aqui, entendeu? Então, essa pessoa ela está desconectada com o que ela sente. Então, a gente, como intermediária, precisa sentir o que ela sente. Muitas vezes é assim que acontece. Aí eu pergunto, e essa sensação, mais ou menos aqui, na boca do estômago e que pega aqui no coração? Né? E tem até uma explicação no nosso sistema sanguíneo, por que a gente sente esse frio na boca do estômago com medo. Porque o medo, quando é ativado, ele está dizendo o seguinte, olha, corre daí, ou luta. Então, para onde vai o sangue? Para as extremidades. Vai para os membros, porque eu vou correr ou eu vou lutar. E aí, falta sangue aqui. Então, dá esse frio na barriga, entende? Então, é essa explicação também. E se eu faço esse movimento para fora, eu me desconecto, eu deixo de ficar centrado. Então, quem está no medo não consegue se desenvolver, por exemplo. Não consegue sentir o que está sentindo. O medo é mais urgente. Né, que é essa necessidade de sair, de correr, de fazer, de lutar. Né? Uau. Dani, nos dá a sensação de que, assim, basta a gente ter medo para acontecer. Por exemplo, tá todo mundo fazendo uma trilha e tem uma pessoa que tem medo de cobra. Só essa pessoa vai ver cobra. Os outros 10 ninguém vê. Só essa pessoa que tem medo de cobra. Por que isso acontece? Por que pelo menos nós temos a sensação de que basta ter medo que acontece? Porque tudo que está fora, na verdade, serve para a gente ver o que está dentro. Então, eu acabo atraindo e projetando coisas. Nossa. Então, quem está evitando, na verdade, está na frequência daquela experiência. Então, eu evito porque vai acontecer. E vai acontecer, é uma frequência, é vibracional. E aí eu vou poder lidar com aquilo. Porque eu estou atraindo, na verdade, é um movimento de cura.
né? E aí eu vou ressignificando aquela experiência. Só que também eu quero falar da ressonância. Que nem, por exemplo, às vezes, eu nunca senti medo e, de repente, acontece um fato na minha vida e, a partir daquele momento, eu passo a sentir medo. Então, isso a gente pode chamar de déjà vu, só que é inconsciente. Eu sinto que vai acontecer alguma coisa, mas é um sentir inconsciente, porque já aconteceu. Entende? Ou na minha família, e eu não sei conscientemente, ou aconteceu na minha história transpessoal. Então, é um gatilho. E aí eu acesso aquilo. Como o cheiro é, a cor é, as experiências são gatilhos para a gente. E aí dispara esse medo inconsciente. Então, o que a gente precisa fazer? Trazer ele para o consciente. E acontece a questão do gatilho para o nosso desenvolvimento, porque eu estou envolvida em alguma situação que eu não sei. Então, tudo sempre é para o nosso bem e para o nosso desenvolvimento. O Alexandre já vem nessa e fala o seguinte: os pais podem ser os causadores dos medos dos filhos? Dani, podem, né? A gente já fez uma vez um programa aqui, né? Participei com vocês, sobre herança emocional. Então, todos nós, ao ser concebido, nós recebemos uma carga de informações que são essas heranças emocionais. Porque lá nos nossos antepassados, muitos sentiram medo e, em virtude do medo, desenvolveram alguns padrões de comportamento. Então, por exemplo, uma família que teve uma perda da condição material, uma grande perda financeira, e todo mundo começou a passar necessidade material. Isso fica gravado nas informações do campo do sistema. E você nasce nesse sistema aí sem saber. Né? Então, você recebe isso e até você despertar e se diferenciar, você está seguindo esses padrões. Então, ou eu vou trabalhar demais para ganhar dinheiro, ou então eu vou ter uma aversão do dinheiro. Eu vou ser bem avarento também, né? E também. O avarento, ele é muito apegado ao dinheiro. Mas ele é tão apegado e, ao mesmo tempo, ele é tão escravo do dinheiro que ele não consegue nem ele usufruir do dinheiro. Porque ele não gasta o dinheiro. Ele não gasta. Não é verdade? Mas ele quer conter. Então, está relacionado com esses padrões, que estão relacionados a medo. Entende? Então, assim, os pais, não é que tem culpa. Vamos tirar isso, quem tem culpa, na verdade, né? Porque todo mundo nasce numa família. E todo mundo vai recebendo essas informações. Agora, quando algumas pessoas despertam, elas tiram esse nó. Entende? Porque é um nó que não deixa prosperar, que não deixa você ter tranquilidade, que não deixa você ter saúde. Né? Então, tirando esses nós, você já libera para as outras gerações que vêm depois. Daí que vem as terapias e vem a constelação familiar, para que você possa acessar isso e ver quais são os meus nós no meu sistema e desatar esses nós e escolher fazer diferente. Olá, a Vanessa. Olá, acho que os medos fazem parte do ser humano. Sempre tive alguns medos, por exemplo, quando fiz cirurgias, tinha medo de dar errado, mas sempre soube que isso era de mim. E eles estavam ali para me ajudar e ia dar tudo certo. A Sandrinha Nunes comenta: a atração é mesmo uma realidade? Eu nunca acreditei nisso. A atração é mesmo uma realidade? Eu nunca acreditei nisso. Então, é só de observar a vida. Se eu chego e falo assim, acho que vou ficar doente, o que acontece? Bingo. Aqui é muito perigoso. Talvez possa ser que alguém seja assaltado. Né? Uma hora você vai viver essa experiência ou próxima ou que é diferente de prevenção. Você pode tomar, né, algumas medidas para prevenir. Tem um livro que eu recomendo para essa pessoa. Chama O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Nós temos uma grande força à nossa disposição, que a gente não tem consciência dela, que é o subconsciente. Então, tudo que eu afirmar, é importante eu afirmar só aquilo que eu quero que se concretize. Vai acontecer em algum nível. Então, eu tive uma experiência muito forte com isso, no sentido assim de confiar nessa força e atrair a experiência automaticamente, até de maneira... antes dela acontecer, eu já sabia que ia acontecer e ela se concretizou. Eu tinha acabado de ler o livro do Joseph Murphy. Olha que interessante. Então, é isso. O senso de humor, esse subconsciente não tem senso de humor. Então, aquilo que você acredita e alimenta vai se materializar. E vai aparecer nas experiências do seu dia. Você vai atrair pessoas ou situações que vai mostrar isso que você alimentou sem saber. Vocês recomendam a gente acessar, por exemplo, uma vez eu lembro que eu tive um encontro com um xamã maravilhoso e ele falou assim para mim: você tem que ir de frente com o seu medo. De frente, ter acesso a ele, encare e ele faça essa experiência. Então, um exemplo, tenho medo de rato, vou ao encontro dele, diretamente. Vem cá, rato, vamos lá. É mais ou menos isso, Dani? É ir ao encontro mesmo, encarar abertamente para ver se a gente quebra aquilo e fala, eu sou capaz de superar você, sim.
É isso? É tentar racionalizar também, muitas vezes? Olha o seu tamanho, olha o meu, né, o escuro vai ter o quê? Mais ou menos por aí? Olha, só dá para transformar aquilo que eu entro em contato. Não é verdade? Se eu falar, vai reformular minha casa, só que você faz isso à distância, tá bom? Impossível, né? Mas é claro, você não precisa ir além da intensidade necessária numa experiência, né? Ah, eu tenho medo de cobra, eu vou me meter num monte de cobra ali para poder, né? Você vai acabar atraindo oportunidades para lidar de uma forma diferente com aquilo. Aquilo que a gente falou da lei de atração, na verdade é isso. Eu tenho um medo que é uma frequência, uma energia, está dentro do meu campo. E eu vou atrair experiências fora para lidar. Eu até brinquei uma vez com a Eliane, que eu estava no mato sozinha, que há pouco tempo, eu falei assim, vou estudar, levar um monte de livro de astrologia e quero trabalhar no meu site e vou para o mato, porque aí ninguém me acessa lá. Me acessa. Só que, claro, né, o WhatsApp pegava lá, e aí começou a irmã, você está no mato sozinha, você não tem medo? Aí veio a cunhada, você está no mato sozinha, não tem ninguém com você, você não tem medo? Aí veio uma amiga que sonhou comigo e mandou uma mensagem para mim. Sonhei que você não deve falar para ninguém que você está aí, porque pode acontecer uma coisa muito ruim. Eu falei, caramba, eu que estou atraindo isso, né? O meu medo que precisa ser visto. Ou isso é um sinal, não é? É um aí você sinal. Fica nessa, né? Aí eu comecei assim, qualquer barulho lá fora representava uma ameaça, entende? Eu comecei, a minha mente começou a ficar nessa frequência aí, né? Olha, aquele barulho, ó, aquele outro, o vento, olha. Como a gente constrói. Aí eu falei, peraí, tem que ter um comando, né, interno que possa organizar essa bagunça, porque eu vim aqui me desenvolver. Lembra que eu falei? Tá no módulo medo, você não vai se desenvolver. E eu vim me desenvolver, eu preciso trazer minha energia aqui para o meu centro. Aí foi onde eu parei e meditei. E comecei assim, tinha a voz da minha mente falando, mas aí ela foi ficando mais distante. Eu fui deixando elas, eu me tornei uma observadora dessas vozes. A meditação é isso, não é brigar com o pensamento que vem, mas você observar ele, não se identificar mais. E aí o meu corpo foi relaxando, aí foi ficando cada vez mais baixinho essa voz, e de repente, quando eu vi, eu estava imersa no que eu vim fazer. E como a gente aciona essa racionalidade nesse momento que é extremamente emocional? Eu diria que não é nenhuma racionalidade, sabe? A racionalidade pode ter sido uma ponte, mas é uma intuição. É aquele nível maior do carro. Se tem o freio, o medo está lá, é um instinto nosso. Porque a gente veio de uma história de evolução. Então, a gente tem uma parte instintiva grande, que ajudou a gente até então e ajuda. E não precisamos brigar com isso. Mas é o que a amiga falou aqui, o colega. Olha, o problema é quando ele te paralisa. Né? E estava me paralisando, não é verdade? Sim. Então, eu preciso, de novo, me centrar. Só que, assim, quando você vai pegar uma pessoa que está com síndrome do pânico, é difícil você falar isso para ela. O que ela precisa fazer? Tirar as ressonâncias. Diminuir o ruído que vem de outras experiências inconscientes que ela não sabe. Aí você vai conseguindo ter menos vozes dentro da sua cabeça. E aí essa vozinha que fala aí da mente egóica, né? A gente consegue lidar melhor numa meditação. Então, é um processo, é um caminhar. E está encarnado, tem medo, porque tem que sobreviver. Então, quem fala assim, até os homens, né? Eu não tenho medo de nada. As pessoas mais duronas. Tá, pega fogo aqui, cadê? O que vai acontecer com você? Vai vir o medo, está em você. Não é verdade? Ou estou no mato e encontro uma cobra. Vai disparar o coração e as pernas ficam bamba, não é assim? Vai acontecer. Então, você tem medo. É melhor você concordar que você tem o medo, lida com ele e encontra um equilíbrio nessa força, que é uma força também. Fato. Nossa, adorei isso. Gente, é de cortar o coração quando os nossos filhos pequenos começam na escola. Eles choram uma semana. Acho que eles têm medo de serem abandonados pela mãe. E aí crescem. A gente que tem medo deles saírem de casa e ganhar o mundo. Parabéns e muito sucesso. Gratidão, Clarice. O que ela trouxe pra gente realmente é fato, né? Quando eles vão para a escola, eles choram porque tem medo que a gente não volte. Depois a gente tem medo que eles começem a desbravar o mundo e aconteçam situações em que a gente não vai estar lá para cuidar. É um processo realmente doido, né, Dani, esse, né? Posso falar um pouquinho do filho e da mãe? Muito, né? Muito, Dani. De 1 a 7, o filho está muito ligado emocionalmente à mãe. Porque inclusive está concluindo o amadurecimento do campo emocional dele, do corpo emocional dele. E é interessante que eu tenho trabalhado com crianças na constelação, e eu fiz agora esse final de semana, né, por exemplo, e uma bebezinha de 1 ano e meio estava lá brincando com as coisinhas e com outras mulheres para ajudar a mãe a fazer a constelação dela. E tinha a ver com a questão do medo. E aí ela começou assim, eu fiz uma individual e
a criança sinalizava, conforme, sem olhar para a mãe, estava lá, entretida. Quando a mãe acessou o medo dela, a criança na hora começou a chorar. Foi automático. E veio para socorrer a mãe, que é o amor mágico. Eu vou salvar você, mamãe. Né? Então, assim, como você falou, vou levar na escola, tenho medo da criança. Pô, eu estou ligado à minha mãe, né? E é uma ligação muito forte de necessidade de sobreviver. Minha mãe me provê isso. E aí eu vou me desligar dela, ou aos pouquinhos me afastar, como é que é isso? Mas tem o medo da mãe, que aumenta o medo do filho, que é o que você falou. Então, são coisas que reverberam um no outro, são canais, conexões inteiro, emocionais. Né? E a criança, quando está com problema, a mãe tem problema. Né? Eu falo a mãe porque de 1 a 7 está ligado mais à mãe, mas o pai de 7 a 14. E aí a gente vai vendo isso. Dentro da antroposofia a gente observa e na constelação a gente comprova. Né? É bem interessante. É bem interessante. Bom, gente, o resultado da nossa enquete é o seguinte: 29% disseram insetos, cobras ou aranhas. 29% perderam emprego. 29% altura. E 14% morte. Que interessante esse resultado da enquete. Adorei mesmo. 29% empate aqui de insetos, cobras e aranhas. Ou aranhas perderem emprego e altura. E 14% para morte. Eu quero muito agradecer a presença de vocês. O programa voou hoje. O Dani faria mais uns 1000 programas falando sobre isso, porque é muito interessante, ainda falta falar muita coisa, mas foi muito interessante, com gostinho viu? Demais, né? Vamos fazer mais, viu? Embora. De verdade, eu conto com vocês para um próximo, viu? Tá bom, Gratidão. Obrigada.